Senhor Jesus, nesse momento bendito em que nos unimos fisicamente, em pensamentos e vibrações, gostaríamos de rogar o teu amparo para o estudo desta noite. Possamos compreender um pouco mais sobre a nossa família terrena, aquela que é provisória, numa das nossas oportunidades como espíritos encarnados, para que possamos compreender melhor a presença desses espíritos na nossa vida e não apenas em nossos genes. Auxilia-nos, Senhor, a compreender as nossas facilidades, as nossas amarras morais, para que aos poucos consigamos na prática edificar melhor o teu reino de amor com todos aqueles que vieram próximos, para que pudéssemos reparar laços e aprender na prática a melhor amar. Que o Senhor nos ampare, nos guie e nos ilumine no estudo desta noite. Que assim seja. Boa noite, amigos. Estamos continuando parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Cada tradução será de uma maneira. Capítulo 4 da pluralidade das existências. O que é pluralidade? Múltiplas existências. Algumas traduções deste livro virão múltiplas e cada tradução vem de uma forma. Estou um pouco alérgica hoje, então. E ele começa assim, subtítulo: Parecências físicas e morais. Olha que interessante essa tradução. Hoje em dia a gente diria semelhanças. Nessa tradução pega parecências físicas, físicas e morais. Com quem a gente se parece fisicamente? Tem gente que se parece até com estranho. Já viram? Pessoas que você fala, parece que é irmão, nasce um aqui, o outro lá na Nova Zelândia. Você fala, olha, é parente, não é. Já pararam para pensar, primeiro, quem a gente parece fisicamente na nossa família? Geralmente a gente gosta de parecer com quem é muito, né? Ou com quem a gente ama muito. Pode até ser feio, mas a gente ama muito, aí a gente quer parecer com aquela pessoa. Não é assim que a gente quer parecer? Quando fala assim, nossa, você parece sua tia, você gosta da tia, você fala, ai, eu fico tão feliz. E moralmente, com quem a gente parece? É disso que a gente vai falar. Pergunta 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Por quê? Ou a filha? E olha que interessante, nós sabemos disso, nós estudamos isso, que a estrada é individual, mas quando a gente se depara com um espírito que não tem obras tão edificantes, vamos dizer assim, que tem um caminho tortuoso, a gente fala, mas olha só, a mãe, tão virtuosa, é de uma família boa. Não é assim que a gente fala? Por que a gente ainda se surpreende com isso? Que nós sabemos, racionalmente, já estudamos que a trilha é individual. A gente ainda se surpreende. Não é como se todos os Moisés tivessem uma cartilha para seguir, todos os Xavier, os Secânios. Não é assim. Mas isso ainda, olha só, então, uma coisa é a gente estudar, uma coisa é a gente ler, a gente ainda se surpreende. Já aconteceu de vocês conhecerem alguém cujo filho, você conhece muito alguém, você gosta muito da pessoa, você conhece aquele ser humano, aquele espírito, e essa pessoa tem um filho,
cujo resultado é totalmente diferente. Você fala, gente, eu conheço a mãe. Não é comum? Quanto mais velho a gente fica, mais comum isso acontece. Não é? Mas olha o que os espíritos respondem. Não é raro que o mau espírito peça lhe sejam dados bons pais. Vamos pensar. Se eu sou mau, se eu preciso trilhar o caminho do bem, é normal pedir. Quem sabe eu vou aprender com um bom exemplo. Na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja, conselhos e obras. Porque a gente sabe que as crianças, né, os espíritos, aprendem muito mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem. Não é? Você pode falar para a criança, não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir. Quando a criança mente, o pai mente, a criança fala, não, meu pai está mentindo. Não é? Ontem, ontem uma amiga falou assim, minha mãe sempre falou que eu não menti. Mas minha mãe e meu pai. Mas eu lembro tão claro quando a gente ia a um restaurante, a garçonete na entrada falava, quantos anos ela tem? Minha mãe falava 8, ela falava 10. Parece uma coisinha pequenininha, mas não é. Parece uma coisinha boba, mas é no detalhe que a gente vê. A queda não é uma coisa, nossa, eu não preciso desviar dinheiro da licitação. Eu posso imprimir alguma coisa, um livro no meu trabalho, um livro pessoal, sem pedir autorização. Eu posso pegar uma caneta numa repartição pública. Isso é no detalhe. E não parece que, mas é uma bagatela, é uma coisa tão pequenininha, uma caneta. Mas, gente, as repartições públicas no Brasil precisam ter canetas presas com ferro. Senão, as pessoas pegam. Não só pública, privada também. E aí a gente vai e cobra e fica bravo se o juiz não dá o pênalti na Copa do Mundo. Ficamos bravos com as decisões dos nossos governantes. Mas tenta deixar uma caneta no balcão da UPA, dos Correios, de uma empresa. Aí peguei sem querer. Para que a gente entenda. É seu? Não é seu, então você vai devolver. Né? Então, é normal, na esperança. Então, vamos ver as explicações. As leis têm variações incontáveis. Então, na lei dos homens, a bagatela, que é você pegar uma caneta, não é crime. É irrisório. Mas está errado? Claro que está. Senão eu só vou considerar crime ou errado algo muito grande. E é no detalhe. No pequeno. É desde uma brincadeira de baralho, que eu coloco uma carta, mas é uma brincadeira. Mas que tipo de espírito que tem essa perspicácia de roubar no jogo? É no detalhe. Mas não prejudicou ninguém. Mas diz muito de mim. Independe do prejuízo. Senão a gente vai ficar só no resultado. Não é? Um espírito que tem dificuldade de cumprir regras. Porque eu não quero, ninguém manda em mim, eu não posso. Ele vive no limite. Então eu ponho o cinto de segurança, se meu carro não apitar. Se apitar eu tenho que pôr, né? Porque senão aí tem fiscal. Eu respeito a velocidade se tiver radar. Se não tiver radar, é o detalhe. Isso diz muito de nós. O espírito, no mundo espiritual, já arrependido dos seus feitos incômodos, e que deseja reencarnar quando permitido, porque a maioria quer reencarnar. Tem um poema maravilhoso de Divaldo Contigo que ele fala: suplicaste, rogaste, imploraste, todos nós. Deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia
para que se livre de enveredar outra vez nos caminhos de erro. E muitas vezes é concedido, olha só. Para tanto, os pais servir-lhe-ão de barbilho, não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar. Sabe aquela criança que desde pequenininha e eles mostram para nós quem eles são? Tem criança que é agressiva e morde o coleguinha na escola. Tem a fase oral? Tem a fase oral, mas tem criança que morde o coleguinha, não tem? Você fala, não pode morder. Aí a mãe é chamada. Seu filho de 1 aninho, o neném tá mordendo, fase oral, ok. Aí a criança morde. E a criança morde, e você fala, agora não é hora de brincar. Aí a criança chora. A gente fala, ai, olha que certinho. Eles mostram, nós mostramos desde o berço. Tem espírito que é agressivo. Tem espírito que não se importa em puxar o rabo do gato, em passar perto de uma árvore e puxar o galho. Por quê? Porque não se importa. Isso diz muito do... Mas qual é o problema? Uai, mas por que vai arrancar o galho? O que isso diz? Diz muito desse espírito. Não é pouco. Não é porque o resultado é pouco ou o prejuízo é pouco, que diga pouco. É o evangelho que esse espírito tem que ler. Qual é a obra dele? Porém, nem sempre é permitida essa dádiva. Então, nem sempre um espírito arrependido vai ter pais virtuosos para o seu avanço. Acontece muitas vezes que a alma retorna à carne em um grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que ele manifeste sua força de vontade, mobilizando e alcance o objetivo que deseja realizar para a sua libertação. Olha que palavra incrível, libertar-se daquelas amarras que nós temos, e todos nós temos. A variedade de situações não nos deixa traçar um roteiro. Então, não tem, são tantas coisas que a gente não consegue. Em relação à igualdade de nascimento, as normas são diversas. Em toda manifestação dos espíritos que voltam à Terra para limparem seu passado com os seus próprios esforços. Então, como que eu vou construir um melhor caminho? Com obras. Não é na inércia. Eu tive um aluno maravilhoso, hoje ele é padre e está em Roma. Gente, ele nasceu padre. Todo mundo dava risada de uma piada. Ele era complacente. Ele nunca achou engraçado tudo que todo mundo dava risada. Ele tinha condutas diferentes. E os menores o chamavam, ai que velho que é, ai que espírito velho, ai, isso é muito sério. Todo mundo falava de menina, aquela fase de paquera. Ele se chama Alexandre. E aí, Xande? Ele não falava. Ele já mostrava, desde pequeno, a tendência dele. E ele é padre. Porque a gente pode pensar assim, ó, desde quando se manifesta isso, né? E a gente vai vendo. Desde quando? Entretanto, acontece igualmente o contrário. Pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. Olha que bonito! Então não tem regra, ele está dando o que pode acontecer. Esses também pedem para renascer nesse ambiente. Olha que legal. Então, filhos altamente iluminados pedem por elevação para virem nesse lar. Não é por acaso. Servindo de exemplos para tantos
que estudam as reações dos homens bons junto aos perversos e confundindo assim os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são os que os pais não deixaram de ser, generalizando esses fatos. Então, e a gente consegue identificar alguns exemplos, né? Vocês conseguem? Já viram exemplos assim? Você fala, o filho, a tendência do filho não parece com a dos pais. E vice-versa, né? Se o espírito não gera espíritos, então olha só, nós geramos a carne, mas um espírito não gera um outro espírito, certo? Eles são o que são, embora a influência seja uma realidade, então nós influenciamos. Não tem como. Nós influenciamos em muitos espíritos, né? Então, às vezes, a falta, um querido amigo que é o último filho, e a mãe dele desencarnou, ele tinha 8 anos. Ele falou, eu acho que eu não seria quem eu sou se minha mãe estivesse aqui. Ele era o último. Ele acha, uma suposição, que ele seria mimado, porque ela quis muito ter um menino. E essa resposta não teremos, mas vamos imaginar um espírito que viva, 18 anos no seio familiar. Ele é influenciado por essa família, não tem como, gente. Pais que leem muito têm filhos que são estimulados à leitura. Ele pode não querer, mas tem um livro lá. Já viram? Filhos de pessoas que a gente influencia, a gente que mexe muito no computador, a criança tem essa tendência a mexer também. Crianças que ouvem músicas boas, isso é natural. Não tem uma influenciação? Mas tem um passado também. Às vezes a influência não basta. Tamanha influenciação daquele espírito, tamanha personalidade que aquele espírito tem. Mas é importante que nós entendamos assim, ó, em qual ambientação, e vamos pensar um pouquinho na nossa, em qual ambientação eu fui inserida. O que isso influenciou das minhas tendências? Eu ouvi muita música boa, né, tia? Eu ouvi muita música boa e eu conheço bastante coisa de outros gêneros musicais porque eu fui estimulada para ouvir. Mas as minhas tias ouviam, e eu acho que elas não sabiam, né, que estava ouvindo a Dona Irã Barbosa, Pixinguinha, música clássica, Vivaldi, Bach. Eu converso com pessoas da minha idade, Pixinguinha? Quem é essa pessoa? Não, tem gente que nunca ouviu. Isso influencia um monte de coisa hoje que na época você fala, mas é só a música. Não é só a música. Eu vejo, vocês conseguem perceber coisas, tendências, né? Essa influência é importante. Tanto que a gente confunde. Minha família, todo mundo fala gritando, todo mundo é nervoso, não viram? Aqui é tudo italiano, a gente fala assim, brigando, mas a gente se ama. Aí a gente estuda e aprende assim, ó, a influência é uma realidade. Mas o que isso mostra? A biologia já explicou que isso não é genético. Então, se minha família grita, minha avó gritava, minha bisavó gritava, minha mãe grita e eu grito, eu não estou quebrando o ciclo. Eu posso mudar isso. Senão eu vou continuar. Senão meu filho vai gritar, meus netos vão gritar, todo mundo vai gritar e ninguém progride. Qual o padrão familiar nosso, por influência, porque espírito não gera espírito, eu já consigo quebrar. Uma família que bebe muito, que come muito, é maledicente. É importante a gente pensar nisso. Com amor, sendo gratos pela nossa ambientação, mas é importante que nós vejamos quais influências familiares minhas eu já dou conta de trabalhar e que não são boas para o meu espírito. E quais foram magníficas e eu tenho que fazê-las florescer. Para tanto, os espíritos que já atingiram certa compreensão se acautelam a todo momento, para não caírem em tentações. Sabe aquela parte do Pai Nosso? E não nos deixei
cair em tentação e saírem ilesos dos processos de afinidade de família. Qual tentação eu sou convidada ou fui, porque alguns anãos são mais no seio familiar, pela minha tentação. Tentação, no caso, ou algo ruim. Muita vaidade, maledicência, sexo, tabagismo, alcoolismo, gula. Quais dos pecados capitais? Luxúria, preguiça, luxo. Tem um monte. Sendo grato sempre pela nossa família. Mas o que minha família me convidou a fazer? Qual a influência? Porque nós temos. E às vezes a terapia é maravilhosa, porque às vezes a gente percebe isso com alguém nos mostrando, né? A Dri vai até falar melhor. Não. O que a terapia faz, Dri, para nos auxiliar a entender isso, minha querida amiga? Eu também acho. Porque às vezes o amor é tão grande, ou a dificuldade de ver é tão grande, que nós precisamos de um terceiro para sairmos daquela ilha, sairmos daquela bolha familiar e conseguimos ver, olha, esse padrão não é bom para o meu espírito. E tem uma palavra que está na moda agora nas redes sociais, tóxico. Relacionamento tóxico, ambiente tóxico. Vamos falar disso com amor. Mas a influência familiar é uma realidade. Uma família é sempre uma escola. Não importa se ela é funcional, disfuncional, a lei chama de família legítima ou ilegítima, sempre uma escola. Onde todos aprendem as primeiras letras do amor. Seja ela no nível que estiver, há sempre vigilantes da vida maior, sempre ajudando-a. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós sempre estamos amparados. Pode ser na Cracolândia, pode ser num ambiente extremamente hostil, violento, assim, imagine a coisa mais tenebrosa que a gente poderia imaginar. Sempre vigilante da vida maior, ajudando-a, inspirando-a para o aprendizado. Advertimos sempre a todos que as oportunidades são valiosas. Da favela ao palácio. Porque senão, pelo nosso materialismo ainda muito pungente, nós tendemos a achar que só no palácio a oportunidade é maravilhosa. É só se eu for bonita, rica e inteligente. Se eu não for bonita, nem rica, nem inteligente, não tenho oportunidade. Do ignorante ao letrado. Que devem aproveitar o tempo que corre. Então, nós devemos aproveitar. Agora, qual oportunidade na minha ambientação, seja ela na favela, no palácio, no meio termo disso, eu tenho. Eu tive. Meu filho tem, meu neto tem, meu sobrinho tem. O que será que esse espírito aprende? Sempre aprende. Do ignorante ao letrado. Em quais condições de estudo? Ignorante no sentido de ignorar, de desconhecer. Existe oportunidade para aquele espírito. Existiu para nós. Até quem não tem, né? Porque às vezes a gente não tem uma figura. Às vezes eu fui uma família disfuncional. Quais oportunidades me foram apresentadas e por que eu sou dessa maneira? Isso tudo a gente viu no planejamento reencarnatório. Né? Eu fui criada por alguém, foram meus pais, quanto tempo eu tive, quais exemplos da minha mãe, minha tia, a figura que me auxiliou, passou para mim. E quanto disso eu carrego nessa existência atual? Porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece com o tempo, quem será que influenciou esse gosto meu? Por que eu tenho paladar doce, azedo, desde o mínimo, desde a alimentação até as tendências?
Os meios de elevação hoje são grandes e a influência do bem é enorme. Basta ter olhos para ver. A humanidade se encontra cansada das inconveniências. O Evangelho é o despertar da alma. É Jesus conosco nos dois planos da vida. Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa. Ergamo-la para que todos a vejam sem vaidade. Porque às vezes a gente coloca por vaidade. E a gente precisa. É difícil esse exercício, né? É difícil. O exemplo é que a candeia é a candeia em cima do alqueire, porque ela aparece. O exemplo arrasta. É preciso verificar o que já se fez pela família na qual se nasceu. O que nós já fizemos pela família no qual nós nascemos. Vamos pensar primeiro, o que essa família me deu, além do dom da vida, que é magnífico. Em quais ambientes eu fui colocada e quais situações me foram apresentadas na minha infância. Quem cuidou de mim? De que jeito? O que isso influencia a pessoa que eu sou hoje? O espírito que eu sou hoje? Porque eles falam, né? A infância é um solo que a gente pisa a vida inteira. Nós pisamos na nossa infância. E carregamos traumas e amarras dessa existência do nosso passado. Mas vamos falar dessa agora. O que a minha família fez por mim. E o que eu fiz por ela. Se fiz. Ou não fiz. Necessário se faz amar seus pais, irmãos e demais parentes, para que esse amor possa alcançar toda a humanidade. Olha que lindo. É fácil amar todos os parentes? Não é. Que bom que a gente está falando isso. Enquanto a gente fala, eu amo todo mundo. Às vezes a gente suporta todo mundo e dá um nome de amor, né? Já vimos que o coração não bate do mesmo jeito e tudo bem. Mas é o que eu já dou conta na cartilha do amor. Eu dou conta de suportar. Ok. Sim, orar e vigiar, né? Na faculdade me chocou muito estudar Hobbes. No Leviatã ele prova todos os sentimentos humanos. Ele vai provando. E deixa o amor por último. O amor é o último. E ele diz que o homem é mau por natureza. Já Rousseau dizia que o homem é bom. E ele prova no Contrato Social de Rousseau, acho que todo mundo deveria ler esse livro maravilhoso, ambos. Ele fala que o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe. E eu gostei da opinião de Rousseau. Até entender a prática. Porque ele teve 6 ou 7 filhos e deu todos para o Estado cuidar. Eu gosto muito da prática. Como que o homem é bom, a natureza o corrompe, ele pega todos os filhos biológicos e dá para o Estado. Aí eu já falei, oh meu Deus, a prática é difícil. Se não falar bonito, todo mundo fala, gente. Então. Necessário se faz, então, amar todos eles. Lição de casa para a porta da geladeira. Necessário. Para que esse amor possa alcançar. Então, por que eu preciso amar? A situação sempre muda. Que bom, né? E na troca de corpos, somente levamos o celeiro das qualidades para nos atormentar ou nos tornar vítimas. Interessante esse assunto, né? Então, eu trouxe toda a opinião do Miramês, que eu acho bem interessante. Que oportunidade bendita. Temos de ler linhas esclarecedoras sobre como melhor interpretar, sobre a nossa melhor diretriz, e um caminho, ó Mestre,
que ainda pode ser tortuoso, mas que sabemos claramente onde nos levará. Pequeninos que somos, ainda na trilha da evolução e do amor, rogamos as boas influências da espiritualidade para que nos auxilie no decorrer de nossa semana, quando as situações nos forem apresentadas. Apresentadas estas em diversos âmbitos da nossa vida civil, nos nossos momentos familiares e no nosso âmago do ser. Que essas boas vibrações se estendam para todos os espíritos cujo nosso pensamento alcançar. Rogamos e agradecemos pela semana que virá e muita oportunidade de trabalho no bem.